Provas de vida. Bom, todos sabemos que estar vivos requer experiências que às vezes parecem como provas, situações difíceis que mexem conosco. E aí, nesses momentos, quando eu paro para estudar e eu percebo a semelhança das técnicas, cada uma à sua maneira, estudando o impacto das provas de vida no nosso corpo, mente. Então, quando eu falo de várias técnicas, né, aquelas que eu tenho contato hoje, então a psicanálise, a microfisioterapia e as constelações familiares, são abordagens completamente diferentes, porém se complementam. A mais antiga delas é a psicanálise, e estudando os textos de Freud, na leitura bibliográfica Ler Freud, ele já querendo aprofundar esse entendimento do quanto que é difícil para o ser humano lidar com essas provas de vida, pelas situações que nos geram angústia de separar do nosso objeto amado. E isso fica registrado no nosso subconsciente desde a nossa formação. Então a gente já traz esse medo de separação sem nem ter passado por ele, só de pensar nessa possibilidade. Isso já é um arquivo que está lá no nosso cérebro reptiliano e de repente, quando a gente vivencia, a gente traz essa memória somado com aquilo que a gente somatizou. Então, o caminho da psicanálise é nos equilibrar diante dessas provas de vida através da terapia da fala livre. Muitas vezes, o que nos acontece no cotidiano, as coisinhas pequenas do dia a dia podem nos levar a esse olhar, esse entendimento de como é difícil para todo ser humano lidar com aquilo que a gente considera provas de vida. Aqui falando até de luto, que é a perda de contato e separação do objeto amado, né? E aí a microfisioterapia, que é um recurso mais novo comparado com a psicanálise, que veio desde 1820, a micro já desde 1980, mais ou menos, vem trabalhar a somatização. Então, quando eu passo por uma situação de prova de vida, aquilo vem para o meu corpo, vem direto para o subconsciente e impacta o físico também. Então, via corpo, a microfisioterapia trabalha aquilo que a gente lidou de provas de vida. Numa situação de ansiedade, por exemplo, às vezes essa prova de vida não aconteceu. É o medo de vir a acontecer, esse medo do futuro. Ou ela já aconteceu lá atrás e eu tenho medo que ela venha a acontecer de novo. E sem considerar uma questão de ansiedade, mas quando a gente passa por algo, o que seriam provas de vida? Uma demissão, um divórcio, alguém que a gente perdeu um ente querido, né, passar pelo luto, uma dificuldade, um medo que eu tenho de realizar algo, de apresentar um trabalho, de falar, de comunicar. Isso tudo vem direto para o corpo e acaba afetando alguns órgãos. É aí que a micro vai atuar. Então, dependendo da situação que eu passei, que para mim foi uma prova de vida, pode ser que eu me sinta incapaz de resolver aquilo ou de passar por aquilo. Então, provavelmente eu vou ter uma fragilidade na minha hipófise. Ou se aquela prova de vida me fez gerar um sentimento, eu não tive tempo suficiente. Eu vou acionar a tireoide para me trazer esse suporte, essa condição de superar. Ou essa prova de vida foi muito difícil para mim assimilar. Então, o meu intestino foi o órgão que sentiu mais e depois daquilo eu posso ter alterações intestinais, por exemplo. Então, via corpo, na micro, a gente trabalha todo esse contexto que foi vivido como uma prova de vida. E as constelações familiares também vão trazer um outro olhar, né, de como eu estou me posicionando de maneira inconsciente diante dessa situação ali, considerada uma prova de vida, e como deixar as coisas mais organizadas para
passar por aquilo. As constelações também, mais recente, perto ali da micro, que Bert Hellinger começou a estudar, e vem também de várias braços, várias fontes, e uma delas é a psicanálise. Então, só para conversar um pouquinho, todas as ferramentas podem nos ajudar, uma não vai substituir a outra, e a microfisioterapia a gente trabalha via corpo o impacto que uma experiência de prova de vida pode ter causado, ou o meu medo antecipatório de imaginar que um dia eu passe por isso e isso já gera alterações no meu corpo. Então, só de pensar numa possibilidade, meu coração dispara, as minhas mãos ficam frias. Esses são os sinais que a gente somatiza. Fez sentido para você essa informação? Então, só para a gente entender um pouquinho a atuação de cada ferramenta e como esses recursos podem nos ajudar.